Ao lado da quarta parte da Primeira Guerra Mundial. No ano de 1915, enquanto as forças britânicas e francesas tentavam atravessar os Dardanelos e chegar a Istambul, a Alemanha avançava contra os russos no leste e, no oeste, pressionava as defesas francesas e britânicas. No início desta guerra, a Itália, que mantinha estreitas relações com as potências aliadas, declarou sua neutralidade no início do conflito. Na realidade, o objetivo da Itália era se juntar à guerra do lado que prometesse maiores ganhos territoriais. Com esse propósito, a Itália iniciou suas primeiras negociações com as potências aliadas, compostas por Rússia, França e Inglaterra. Quando as potências aliadas informaram à Itália que poderiam oferecer Trieste, Trentino e a região de Vlor, na Albânia, a Itália aceitou imediatamente a oferta. No entanto, quando a Itália também solicitou equipamentos e munições para a guerra às potências aliadas, o acordo foi imediatamente cancelado. A Itália então se afastou das potências aliadas e iniciou negociações com a Áustria. A Alemanha apoiou a Áustria em chegar a um acordo com a Itália, pois ao se unir à guerra do lado deles, poderiam atacar a França pelo sul. No entanto, a Itália, assim como com a Tríplice Entente, fez demandas excessivas à Áustria. A Áustria solicitou que territórios como Tirol do Sul, Gradisca, Trentino, terras a oeste do rio Isonzo, Malona na Albânia, as Ilhas Adriáticas e as 12 ilhas, cujos habitantes eram italianos, mas estavam dentro das fronteiras da Áustria, fossem cedidos a eles. Embora a Áustria-Hungria tenha afirmado que essas demandas seriam atendidas se vencessem a guerra, a Itália exigiu a entrega imediata dos territórios solicitados. Como resultado, quando a Áustria-Hungria suspendeu as conversações de negociação, as portas se fecharam novamente para a Itália. Durante esse período, ao saber que as potências aliadas compartilhariam os territórios do Império Otomano se vencessem a campanha de Galípoli, a Itália redirecionou seu curso em direção às potências aliadas. As negociações com as potências aliadas foram bem-sucedidas desta vez, e em 26 de abril de 1915, um acordo foi assinado em Londres entre a Itália e as potências aliadas. No entanto, de acordo com este acordo, a Itália assumiu o controle de Trieste, a Península de Istria, algumas regiões da Albânia, a ilha de Avesa e parte das ilhas da Dalmácia e das 12 ilhas. Em caso de vitória, a Itália também receberia a região de Antalya do Império Otomano. Além disso, as colónias de Tripolitânia e Eritreia na África seriam expandidas. Com a conclusão do acordo, a Itália se juntou oficialmente à Primeira Guerra Mundial, declarando guerra à Áustria-Hungria em 23 de maio de 1915, seguida por declarações de guerra contra o Império Otomano e o Império Alemão. Após a declaração de guerra da Itália, a Áustria-Hungria, com seu exército de 120.000 homens, marchou contra a Itália em 25 de maio. Os italianos, com uma força de cerca de 230.000, estabeleceram uma linha defensiva na margem ocidental do rio Isonzo, que corria entre os dois países. Comparando os dois exércitos, os italianos poderiam ser considerados superiores em termos de equipamento, graças às novas armas tecnológicas fornecidas pelas forças aliadas. Além disso, tinham mais soldados do que as forças austro-húngaras. Outro fator era que uma parte significativa do exército austro-húngaro estava estacionada na fronteira russa devido aos constantes ataques russos pelo leste. Portanto, os recursos alocados para o fronte italiano eram limitados. A primeira ofensiva do exército italiano sob o comando do general Wiscard contra os austríacos começou em 23 de junho. Os italianos fizeram esforços por 14 dias para atravessar o rio Isonzo e manter a margem oposta, mas foram repelidos em cada tentativa. A Áustria-Hungria resistiu aos ataques italianos no oeste enquanto enfrentava constantes ataques russos no fronte oriental. Devido à pressão no exército austro-húngaro para enviar reforços a este fronte, os alemães tiveram que fortalecer este fronte com uma força de 100.000 homens. Após o sucesso alemão,
surgiu um desacordo em maio e junho sobre seu domínio na região de Galícia. No final de junho, as ofensivas russas foram interrompidas e o exército russo começou a se retirar devido às perdas sofridas. Com esses sucessos, os alemães decidiram expandir suas operações para a região do Báltico. Enfrentando a ofensiva Goristanov com um exército de 400.000 homens, o exército russo teve que se retirar e os alemães conseguiram capturar Canas em 18 de agosto e Kronlu em 2 de setembro. Entretanto, a guerra continuava no fronte ítalo-austríaco-húngaro. No entanto, ambas partes lutavam para obter superioridade sobre a outra. Até setembro de 1915, as partes tinham se enfrentado 3 vezes, mas a fronteira não havia mudado. Voltando ao fronte oriental, os alemães capturaram 1.100 aldeias em 26 de setembro. Como resultado desses ataques, formou-se uma linha de frente que se estendia dos pântanos de Pipete até o Mar Báltico, permanecendo inalterada entre 1910 e 1917. A parte sul da linha, que se estendia para o sul, não mudou até junho de 1916. As cifras de perdas fornecidas pelos países até 1915 na guerra no fronte oriental foram sem precedentes. A Alemanha havia perdido 250.000, a Áustria-Hungria 750.000 e a Rússia tinha perdido 1 milhão de prisioneiros e 1,5 milhões de soldados. A ofensiva chamada de Goristan terminou claramente com a vitória das potências centrais, e o exército russo, perdendo sua capacidade de combate após essa data, retirou-se apenas para posições defensivas. A guerra no fronte ítalo-austríaco-húngaro continuou com as batalhas do Isonzo. No entanto, nenhuma das partes conseguiu estabelecer domínio sobre a outra. Até dezembro de 1915, apesar das pesadas perdas sofridas pelos italianos, eles conseguiram cruzar o rio Isonzo e manter algumas cabeças de ponta apenas na região de Caporetto. No entanto, a região ainda estava sob controle da Áustria-Hungria. A razão para isso era que os soldados austro-húngaros haviam assumido o controle das colinas ao longo da linha de frente. Os italianos tentaram escalar essas colinas a cada ataque, tornando-se alvos fáceis para os soldados austro-húngaros. No fronte ocidental, a guerra havia chegado a um impasse e se transformado em uma guerra de trincheiras. Portanto, os alemães transferiram 3 regimentos do fronte ocidental para o fronte oriental. Vendo isso como uma oportunidade, as forças britânicas e francesas começaram a planejar sua maior ofensiva de 1915 para atacar a região de Ypres, onde se supunha que a defesa alemã era mais fraca. Além disso, nesta ofensiva, seria usada uma nova arma pela primeira vez, o gás mostarda. De fato, as bombas de gás não foram usadas pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial. Os franceses estavam utilizando bombas de gás lacrimogéneo em granadas desde o início da guerra. O efeito letal ou destrutivo desta bomba não era a sua característica principal, mas sim a sua propriedade irritante. A meados de 1915, começaram a ser utilizados tipos mais potentes e mortíferos de gás, como o gás mostarda e o cloro. No entanto, devido à adoção de precauções como as máscaras de gás nas fases posteriores da guerra, a eficácia das bombas de gás diminuiu significativamente. Assim, o impacto das bombas de gás venenoso na vida humana na guerra foi limitado a 3%. Os britânicos iniciaram a guerra com bombas de gás lançadas de aviões em 25 de setembro de 1915. Os soldados alemães afetados pelo gás ficaram confusos e fugiram em desordem. Apesar disso, avançando em direção à região de Mus, os soldados britânicos e franceses conseguiram capturar a vila apesar das áreas abertas de fogo das metralhadoras e artilharia alemãs. Durante cerca de 15 dias, a ofensiva teve que ser cancelada devido a problemas de abastecimento e comunicação. Esta situação mal sucedida custou aos britânicos 60.000 soldados, enquanto os alemães perderam 26.000 soldados. Enquanto a Primeira Guerra Mundial continuava rapidamente em todos os frontes,
a Bulgária decidiu juntar-se à guerra do lado das potências centrais, já que os aliados não conseguiram passar pelos Dardanelos. O objetivo da Bulgária era recuperar os territórios perdidos nas guerras balcânicas, ganhando a Primeira Guerra Mundial. Portanto, imediatamente após entrar na guerra, declararam guerra à Sérvia ao entrar em território sérvio junto com a Áustria-Hungria. Em resposta a isso, Rússia, Itália, França e Inglaterra declararam guerra à Bulgária, e em 7 de outubro de 1915, o exército alemão e austro-húngaro avançou, iniciando seus ataques sob intenso fogo de artilharia. O exército alemão e austro-húngaro atacou, superando o exército russo. No entanto, o exército búlgaro, incapaz de resistir a uma força tão grande, começou a recuar. O exército alemão austríaco-húngaro avançou rapidamente em direção a Belgrado e quebrou completamente a resistência na cidade em 9 de outubro. Depois disso, em 14 de outubro, o exército búlgaro atacou do norte da Bulgária até Ni e do sul até Skopje. O exército sérvio, que sofreu pesadas perdas na Guerra de Morava, se desintegrou e a Sérvia ficou completamente indefesa. Com reforços chegando do sul, os sérvios tentaram resistir uma última vez, mas não tiveram sucesso. Depois disso, o marechal Putnik ordenou uma retirada completa para o sul, oeste e Albânia. No frio e quase sem suprimentos, dezenas de milhares de civis e soldados se retiraram em direção ao mar Adriático, buscando refúgio em navios italianos e franceses. Durante este período, as potências aliadas, com o objetivo de formar a Frente Balcânica, desembarcaram em Tessalónica, enviando 155.000 soldados sérvios para Tessalónica. Divisões francesas e britânicas, sob o comando do general Sarrail, começaram a avançar para o norte a partir de Tessalónica em outubro de 1915. Quando chegaram ao rio Vardar e se depararam com um grande exército búlgaro, os britânicos evitaram participar do combate direto. Como resultado, o exército retornou à Grécia antes de 12 de dezembro. Enquanto isso, Montenegro, aliado da Sérvia, escolheu o caminho da defesa em vez da retirada contra o exército austro-húngaro em avanço. Em 5 de janeiro de 1916, o exército austro-húngaro iniciou a campanha contra Montenegro. O exército montenegrino, em desvantagem numérica 3 vezes em relação ao exército austro-húngaro, não conseguiu oferecer muita resistência e começou a se retirar. Em 2 semanas, Montenegro foi completamente ocupado. Depois que os montenegrinos remanescentes e os sobreviventes secretos procuraram refúgio na Albânia, a Áustria-Hungria lançou um ataque contra a Albânia. Estabelecida pouco antes do início da Guerra Mundial, a Albânia foi quase completamente ocupada nos primeiros meses de 1916 sem conseguir se defender. Apesar de fazerem progressos significativos nos Balcãs, o exército austro-húngaro não conseguiu alcançar o mesmo sucesso no fronte italiano. Os exércitos italiano e austro-húngaro, que se enfrentaram em várias ocasiões até janeiro de 1916, sofreram pesadas perdas mas não conseguiram ganhar superioridade um sobre o outro.